Aliás, você falou, aprender é quando o cara ensina, você entende e reproduz. Até nisso tem um problema. Como assim entende e reproduz? Papagaio reproduz. Não sei quantas linhas de texto um papagaio consegue reproduzir, mas eu acho que eu consigo fazer ele decorar pelo menos até a metade do meu TCC. Isso significa que ele Caralho, entendeu? tudo isso? Eu já vi um papagaio que ele canta o hino do Brasil inteiro. Então, isso significa que ele sabe o que é o Brasil, que ele entende o que é o hino, que ele sabe o que é cantar, que ele entende o que é arte. Não, Mas ele... você sabe que aprender não é reproduzir, aprender é entender. Você Sim, mas é esse que é o adquirir negócio. conceito. É uma coisa Você metafísica. entender as implicações lógicas. Sim, vem da razão. A sua capacidade de racionalizar, não é algo... Diga-se de passagem, veja só você como são as coisas. Você admitir que existe um quê meio que extrafísico na coisa, tipo, entendimento. Qual que é a medida do entendimento? Me dá uma... Cadê a sinapse do entender aqui? Onde que tá a sinapse da razão no cérebro? Não, olha, que a razão é, de certa forma, um patamar epistemológico especial, vamos colocar assim, do Sim. ponto de... É muito diferente a gente de um papagaio, nessa nossa capacidade de raciocinar e entender, que tem algo especial, isso ok. Agora, que isso necessariamente é imaterial e não pode ser reproduzido por coisas físicas, eu não sei se eu tô... Eu não disse que necessariamente é imaterial e não pode ser reproduzido por coisas físicas. Até porque você depende de uma estrutura física para manifestar ela. Sim, mas que existe algo extrafísico que... É porque existir algo extrafísico não é especial da forma que as pessoas... Eu não acredito em alma. Eu sou ateu ou agnóstico ou sei lá, foda-se. Então quando eu digo, é uma coisa extrafísica, eu não falo de um... Porque em filosofia você tem muita não é linguagem coloquial, mas muita pompa, muita metáfora pra falar, um reino das coisas inteligíveis, tipo, como se existisse um paralelo. Não é tanto que existe um paralelo, é só que o conteúdo mental de uma afirmação não equivale a sinapses que passam pela sua cabeça quando você adquire uma determinada informação. Ô João, isso tem muito a ver com aquela discussão que a gente teve na fundamentação. Vamos ter em conta. Tipo, eu não consegui compreender se você é racional. Tipo, sim. Como que eu vou compreender o teu entendimento? Como que eu vou falar, o que é entender para aquela pessoa e como que eu vou comprovar que aquela pessoa entendeu se eu ao menos sei comprovar que ela é racional, tá ligado? Aí, mas assim, voltando, eu entendi o que o João ia falar, que eu saí de uma pessoa que qual que é a tradução em português de dismiss? Rejeitar, que rejeitava essa discussão de vez e agora eu estou, de certa forma, parte dela. Então esse 1 ano de escafandristas aí mudou. De nada. Porque filosofia é muito isso. E é muita coisa que eu não tenho certeza se a maioria dos estudantes de filosofia entende definitivamente o que eles querem dizer quando eles falam. Isso sou eu assumindo que eu tô certo e que todo mundo é burro, né? Que já é uma afirmação ousada da minha parte. Mas eu não sei se todo mundo tá plenamente consciente do que eles querem dizer quando eles falam de um reino extrafísico, quando eles falam de metafísica. Porque se você, meio que paradoxalmente, se você assume que uma coisa metafísica tem propriedades equivalentes a uma coisa física, então ela não é, tipo, metafísica. Ela é uma coisa física que existe em uma outra dimensão. Quando você fala metafísica, pra mim, que sou cristão, a gente leva para um lado sobrenatural metafísico, além da matéria, uma suposição além da matéria. Já que você falou do cristianismo, o David tem uma série de argumentos do porquê o intelecto é imaterial. Sim. Então, foi basicamente o que se você acredita nessa constatação, né? Tipo, o seu entendimento, não existem moléculas de entendimento, não existem sinapses de entendimento. Seu entendimento não é a sinapse que o seu cérebro faz com uma determinada informação.
o conteúdo não é a sinapse, você acredita que o entendimento é uma coisa imaterial. Mas imaterial não quer dizer que ele seja sobrenatural, quer dizer só que ele é imaterial. Do mesmo jeito que verdade é um conceito imaterial. Sim, mas também a colocação de que você pode fazer que é algo sobrenatural para além do imaterial, sim. Então, quando ele fala imaterial, ele quer dizer que, tipo, então... Porque ele é cristão. É tipo essa alma que existe acoplado. Porque é muito fácil, né? Tipo, você... capaz de entender as coisas. É porque é muito fácil. O meu ponto é assim, tipo, do meu argumento, não se segue que não possa ser a alma. Entende? O meu argumento, ele não nega. Não. Ele diz, existe conteúdo extrafísico em raciocínio. Você pode dizer, se existe conteúdo extrafísico em raciocínio, então esse conteúdo pode ser equacionado à alma. O que você não pode fazer é me acusar de estar dizendo isso. Esse salto não fui eu quem fiz. Essa ponte eu não tô te dando... Não, eu sei. Tá ligado? Mas sim, a minha colocação principal para a alma é baseando de uma questão lógica a partir disso, tá ligado? Desse como se fala, do que o Kant traz como aquela liberdade que tá naquele... Sim, a liberdade transcendental. E isso, trazendo para um lado de meditação, toda vez que você vai meditar, muitas vezes você traz uma consciência, o que ele chama de consciência, né? Você está consciente sobre os seus pensamentos, é você se afastar dos seus pensamentos e não racionalizar, mas ter uma percepção do que passa na tua cabeça, tá ligado? É meio que uma prática bizarra de você perceber é uma forma de se observar em terceira pessoa. Sim, é bizarro. E com algum tempo de prática que eu tenho, cara, eu medito desde 2019. Não com uma constância que eu queria, mas já é um tempo já meditando. Cara, é bizarro, velho. Quando você tem um constante de meditação assim, é cada vez mais bizarro as percepções que você vai ter. Eu tô tentando adquirir esse hábito, ainda não consegui ir muito à frente, mas... É top, mano. É top. Mas eu também gostaria de ter o hábito, mas eu não tenho. Esse ano eu meditei 15 vezes só, pra ter noção. Eu queria meditar acho que 200 vezes. Não vai dar. O que o João falou, eu acho que você colocou um ponto muito legal. Tipo, se você pensa, o Teorema de Pitágoras não é algo material. Tipo, existem representações materiais desse conceito, Sim. que são imperfeitas, by the way. Não existe um triângulo retângulo perfeito. Sim. Existem aproximações e representações disso materialmente, mas o teorema, a verdade de que se os postulados dos axiomas de Euclides são válidos, Sim. então necessariamente o triângulo, o retângulo tem aquela relação. Eu acho que essa é a grande, tipo... Essa indicação não é material. Quem estuda matemática... É lógico. Que... Existem essas coisas materiais, não significa que isso é algo sobrenatural, tipo... Sim, você pode assumir que a lógica existe. Começa pelo fato de que, tipo, quem estuda matemática deve ter perspectiva realista em matemática. E tem. Mas é esquisito, porque seria você assumir, por exemplo, porque o número de ouro ele se manifesta em vários lugares. Porque a forma com que os planetas estão na galáxia... Não, finge, tá? Vamos... A forma como que os planetas estão organizados na galáxia, não sei o que, tipo, tá bom. Mas você percebe que isso não é o número de ouro, isso são planetas, e você, um ser humano, traça um padrão de comportamento, e assim, você pode traçar padrão de comportamento para qualquer coisa. Qualquer coisa. O pi se comporta de uma forma. Você consegue prever sempre o próximo número de pi. Mas ele não acaba, sim. Mas ele se comporta de uma forma que você consegue prever. Mas isso não é igual a dizer que existe esse comportamento. Eu posso desenhar um triângulo aqui. Existem triângulos mentais à minha volta. Escalenos, equiláteros, em qualquer lugar eu posso desenhar um triângulo. Eu posso fazer pirâmide, posso fazer a porra toda.
não quer dizer que elas gozem de existência real. Porque para começo de conversa não existe nenhum triângulo perfeito, nem nenhuma figura geométrica perfeita no mundo. Não, aí que a gente volta pro problema da linguagem. Eu tava discutindo isso com o Caio, o Ligeirinho, né? Os primeiros dias da faculdade dele, pelo jeito, foram complicados. E daí chegou uma hora que ele postou no Instagram que achou absurdo que uma professora falou que cor não existe. Daí eu mandei, tipo... Não mesmo! Assim, Aristóteles está morrendo no túmulo, né? Essa ideia de que não existe, né? Porque cara... ele existir, está no ser, como a cor é, de certa forma, então a cor existe. Então, eu falei, olha, depende do como você assume a existência da cor, né? Daí eu expliquei para ele, por exemplo, se você assume que é o fóton com um certo comprimento de onda, então a cor magenta não existe, porque não existe comprimento de onda que forma magenta. Entendeu? O que é o magenta? O magenta é uma combinação de fótons vermelhos e fótons azuis, que quando atingem a sua retina, eles ativam as suas células fotorreceptoras de uma maneira muito parecida com o verde. Só que o seu cérebro sabe que não é verde que está tendo aquilo, porque não é ele não está ativando só o cone verde, ele está ativando, na verdade, os dois pontos, o vermelho e o azul, então daí o centro fica relativamente ativado. Então o seu cérebro, para distinguir essa ativação da ativação quando são só fótons verdes vindo para o seu olho, ele cria esse negócio chamado magenta, ele preenche isso toda vez que vem essa combinação na imagem, ele preenche de magenta. Mas, de certa forma, se você assumir essa concepção de existência, então o magenta não existe. Agora, se você assume, não, a existência é tudo que está na categoria do ser, ok, então o magenta é, de certa forma, está sendo o problema é que isso gera outros problemas. O que você quer dizer com existir?